Pede desculpa à minha mãe. Imediatamente. O João gritou tão alto que todos à mesa congelaram. No segundo seguinte, agarrou no meu prato e, com toda a força, atirou-o contra o chão. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. A porcelana branca explodiu debaixo dos meus pés. O caldo quente da canja espalhou-se pelos azulejos e senti as gotas a queimar-me os tornozelos. A Filomena nem sequer estremeceu. Estava sentada à minha frente com um sorriso frio e vitorioso. E tudo isto aconteceu porque ela tinha dito: esta canja está salgada. Nem sequer cozinhar te ensinaram em condições. Olhei para o meu marido. Eu é que tinha de pedir desculpa pelo facto de ela me ter insultado na minha própria casa. O rosto dele estava tenso e duro. Vais pedir desculpa porque ela é minha mãe. Naquela altura, eu ainda pensava que era apenas mais uma explosão de um homem que passou a vida inteira com medo de dizer não à figura materna. Eu estava completamente enganada. Algumas horas depois, ouvi a voz da Filomena através da porta entreaberta. Amanhã dou-lhe os documentos. Depois do que aconteceu hoje, ela finalmente vai assinar. O coração bateu-me com tanta força que o senti na garganta. Que documentos eram aqueles? E por que razão o meu marido tentou quebrar-me psicologicamente primeiro? Antes de avançarmos nesta história, subscreve o canal e escreve nos comentários de que cidade me estás a ouvir e que horas são aí, porque no dia seguinte eu vi a quantia de 75.000 euros e foi então que percebi que aquele prato não se tinha partido por acaso. Aquele domingo começou de forma perfeitamente normal. O outono tardio pairava sobre Lisboa com um céu cinzento e pesado. As ruas de Campo de Ourique estavam molhadas. Os elétricos chiavam nas curvas e as pessoas que regressavam da padaria escondiam os rostos nas golas dos sobretudos. Eram 11h30 da manhã e o meu apartamento cheirava a hortelã, cebola assada e frango do campo. A canja estava ao lume desde as 6 da manhã. Não era por querer impressionar ninguém. Eu simplesmente adorava cozinhar devagar. Foi assim que o meu pai me ensinou. Não a minha mãe, como a Filomena gostava de insinuar. O meu pai dizia que o caldo é honesto. Se lhe deres tempo, ele devolve-te o sabor. Se o apressares, fica turvo. Durante anos pensei que com as pessoas acontecia exatamente o mesmo. Às 2 da tarde, estávamos 4 pessoas sentadas à mesa. Eu, o João, a Filomena e a prima do João. A Rita, juntamente com o marido, o Antônio. A Rita tinha 48 anos, o Antônio 51. Tinham vindo de Odivelas. Eles não eram parte ativa no nosso conflito, eram apenas testemunhas. E isso viria a ter uma enorme importância mais tarde. A Filomena entrou no apartamento com o seu sobretudo bege e passou imediatamente o dedo pela cômoda do hall de entrada. Pó, disse ela. Não havia pó absolutamente nenhum. Depois olhou para a toalha de mesa. Ainda tens esta toalha? Tinha. A seguir olhou para os copos. Vai servir água nos copos de vinho ao almoço de domingo. Era nesses que eu servia. Tudo não passava de pequenas picadas, nunca fortes o suficiente para justificar uma discussão acesa. E era exatamente por isso que a tática funcionava. Sentei-me e servi a sopa. Durante alguns minutos, reinou a paz. A Filomena provou a primeira colherada. Manteve o líquido na boca como se tivesse engolido água do Oceano Atlântico. Salgada. A Rita levantou os olhos do prato. O Antônio continuou a comer. O João poisou a colher. Beatriz, eu disse-te que a mãe tem hipertensão. Eu não tinha posto mais sal do que o costume. A Filomena bufou. Claro, devem ser as minhas papilas gustativas que são de província. Não respondi. Ela provou a segunda colherada. Não, isto é mesmo impossível de comer. Na nossa família, as mulheres sempre souberam cozinhar. Mas o que é que se pode exigir de alguém que cresceu em Santarém, entre um prédio e uma mercearia de bairro? Senti um calor a subir-me pela nuca. Não era vergonha, era pura raiva. Durante 8 anos aprendi a engolir estas palavras, mas desta vez não quis fazê-lo. Toda a gente está a gostar da canja, disse eu. Se não te agrada, posso servir-te outra coisa. Mas não precisas de ofender a minha casa nem os meus pais. O João endireitou-se imediatamente. Beatriz, é o teu único aviso. O que é, João? Não comeces. Soltei uma risada curta. Eu? A Filomena afastou o prato. Estás a ver, João. Eu avisei-te. Desde que ela se recusou a ajudar a família,
Comporta-se como se fosse a dona de Lisboa inteira. E foi então que tudo aconteceu muito depressa. O João levantou-se, a cadeira rangeu de forma agressiva. A mão dele cerrou-se na borda do meu prato. Depois veio o estrondo. Durante um instante, ouvi apenas o tic-tac do relógio por cima da porta da cozinha. 14h17. Fixei a hora porque olhei para o relógio de forma quase automática. No meu trabalho, eu vivia rodeada de datas, números de lote, horas de controlo e assinaturas. O meu cérebro, sob estresse extremo, não gritava, apenas registrava. A Rita empalideceu. O Antônio levantou-se. João, controla-te. Isto é um assunto de família, resmungou meu marido. É exatamente por isso que te deves controlar. A Filomena mantinha-se em silêncio. Nem uma única vez disse ao filho para se sentar. Nem uma única vez disse que ele tinha passado dos limites. Apenas olhava para mim, à espera. Pede desculpa à mãe, repetiu o João. Desta vez o tom foi mais baixo, e isso foi pior do que o grito. Nem uma sílaba a mais, tampouco. E, no entanto, algo no rosto dele quebrou-se para sempre. Como é que é? Não vou pedir desculpa por ter exigido que ela não me ofenda. Tem sempre de ter a última palavra. Não, hoje decidi ter a primeira. A Filomena levantou-se e agarrou na carteira. Não me vou sentar à mesma mesa com alguém que não conhece os princípios básicos do respeito. Olhei para a porcelana estilhaçada aos meus pés. Neste momento, o maior problema de respeito nesta sala não é a minha canja. A Rita cerrou os lábios para não dizer nada. O Antônio apenas abanou a cabeça. 5 minutos depois, tinham saído todos. O João ficou. Só então é que me ajoelhei para apanhar os vidros e a louça. Não porque ele me tivesse obrigado, mas porque não queria que ninguém se cortasse. Empurrei os pedaços maiores para dentro de uma velha caixa de sapatos. Um pequeno fragmento rolou para debaixo do armário. Não reparei nele. Pelo menos, não na altura. O João estava encostado ao batente da porta da cozinha. Podias ter dito apenas uma palavra. Desculpa. Pelo quê? Pelo ambiente. Endireitei-me. Tu partiste um prato porque eu te provoquei. A tua mãe ofendeu os meus pais. Ela fala assim. É o feitio dela. E tu atiras com pratos. É o teu feitio. Ele desviou o olhar pela primeira vez. A mãe está sob uma pressão enorme. Que pressão? A empresa? O que é que a empresa tem a ver com a minha canja? Ele cerrou os dentes. Nada. Aquele nada soou rápido demais. Não falamos durante o resto da noite. O João trancou-se no escritório, que antes fora o nosso pequeno quarto de hóspedes. Eu fiquei na cozinha. Lavei o chão 2 vezes, embora já não houvesse manchas depois da primeira passagem. Precisava de me mexer. Às 9h46 da noite, ouvi a voz dele. Estava a falar ao telemóvel. Eu não estava a espiar. Ia apenas a caminho da casa de banho. A porta do escritório estava entreaberta. Sim, mãe. Parei de andar. Depois ouvi a Filomena. Ela falava alto. O João tinha o hábito de usar o altifalante. Amanhã dou-lhe os documentos. Depois do que aconteceu hoje, ela finalmente vai assinar. Não sei. João, deixa de te comportar como uma criança. Temos de a apertar. Ela só percebe quando falamos grosso. Senti um calafrio debaixo das costelas. O João suspirou e pigarreou. Está bem. Amanhã. Afastei-me da porta sem fazer qualquer ruído. Quase não dormi nessa noite. Não por causa do prato partido, mas por causa da palavra documentos. Tinha conhecido o João 8 anos antes, numa formação para fornecedores do setor da restauração. Naquela altura, eu trabalhava no departamento de qualidade de uma grande empresa que geria refeitórios industriais e lares de idosos, como inspetora de segurança alimentar. Ele era diretor de vendas num armazém de equipamento de cozinha. Não me apaixonei por ele de imediato. Aconteceu de forma serena. Ele trazia-me uma bica sem açúcar, porque uma vez comentei que não gostava do café doce. Lembrava-se de que à terça-feira eu regressava tarde das auditorias. Quando o meu pai foi internado após um infarte, o João levou-me a Santarém às 2 da manhã e ficou à espera no corredor do hospital até ao nascer do sol. Na altura, a enorme devoção que ele tinha pela mãe parecia-me uma qualidade preciosa. A minha mãe criou-me sozinha durante muitos anos, dizia ele frequentemente. Devo-lhe imenso. Eu compreendia isso. O meu pai também tinha feito tudo por mim. Nos primeiros encontros,
A Filomena era fria, mas correta. Trazia bolos, perguntava pelo meu trabalho. Por vezes, elogiava o meu sobretudo, embora acrescentasse sempre que, com os acessórios certos, pareceria muito mais caro. Eram pequenos pormenores. Era assim que eu lhes chamava na altura. Depois do casamento, os pormenores multiplicaram-se. O João gosta das camisas passadas a ferro logo a seguir a secarem. Na nossa família não se serve o almoço de domingo depois das 3 da tarde. Sopa do dia anterior? Oh, Beatriz, a sério que vocês faziam isso em Santarém? Da primeira vez, ri-me com ela. A 10ª vez, já não. A 100ª vez, deixei de contar. Vivíamos em Campo de Ourique num apartamento de 3 assoalhadas, comprado em conjunto, com recurso a crédito. Não era luxuoso, mas era nosso. Pelo menos era o que eu achava. Eu tinha um salário estável. O João às vezes ganhava mais, outras vezes menos, porque parte do seu ordenado dependia de comissões. Tínhamos uma conta conjunta para as despesas e contas da casa, e cada um mantinha a sua própria conta pessoal. O meu pai, ao falecer, tinha me deixado um pequeno apartamento de 2 assoalhadas em Santarém. 47 metros quadrados, 3º andar sem elevador. Nada de espetacular, mas estava totalmente pago. Tinha-o arrendado a um casal na casa dos 60 anos, que após venderem a sua moradia, queriam viver mais perto da filha. Pagavam a renda religiosamente, nunca lhes aumentei o valor de forma agressiva, porque cuidavam da casa como se fosse deles. Durante os primeiros anos, o João nunca se interessou por esse apartamento. Depois, a empresa da Filomena começou a perder terreno. A empresa de banquetes chamava-se Rei dos Sabores. O nome sempre me pareceu um pouco piroso, embora nunca lhe tenha dito isso. Durante anos, a empresa serviu batizados, comunhões, bodas, pequenos casamentos e formações. A Filomena era realmente boa a organizar eventos. O verdadeiro problema era que ela não sabia admitir quando o mercado mudava. Fez uma locação financeira de novos fornos industriais, remodelou um espaço na Avenida de Roma e comprou 2 carrinhas frigoríficas. Pouco depois, perdeu um grande cliente empresarial. 3 meses depois, um segundo cliente reduziu as encomendas para metade. É apenas uma fase de transição, dizia o João. A primeira ajuda financeira que demos à Filomena foi de 500 euros, a segunda de 800, depois 1.200 euros. Não protestei logo. Ajuda-se a família, mas a ajuda tem de ter um princípio e um fim. Ali não havia fim à vista. Numa noite de março, o João sentou-se à minha frente à mesa. A mãe precisa de uma injeção de capital maior. Quão maior? Ainda não sei. Aquilo não era uma resposta. Então descobre. Por que raio tens de olhar para tudo como se fosses uma auditora? Porque estás a perguntar sobre o nosso dinheiro. Suspirei. Talvez pudéssemos vender Santarém. Durante um momento, pensei que tinha ouvido mal. Como? O apartamento está arrendado. Esse apartamento é meu. Beatriz, somos casados. Eu sei. Por isso é que digo o nosso dinheiro em relação à conta conjunta. Mas o apartamento eu herdei-o do meu pai. Ou seja, nunca me consideraste verdadeiramente parte da tua família. Foi a primeira vez que ele transformou uma recusa financeira num teste de amor. Guardei isso na memória. Não vou vender a casa do meu pai para cobrir os prejuízos constantes da empresa da tua mãe. Ele levantou-se da mesa. Eu já sabia que ias dizer isso. Então, para que perguntaste? Ele não respondeu. 2 dias depois, a Filomena telefonou-me. O João disse-me que recusas ajudar. Disse-lhe que não vou vender o meu apartamento. Ou seja, recusas? Não. Recuso uma coisa muito específica. Ela deu uma risada irônica. Tal e qual uma contabilista salóia. Tens de colocar cada sentimento numa folha de cálculo. Eu trabalho em controlo de qualidade, não em contabilidade. Vai dar ao mesmo. A mentalidade é a mesma. Fazer continhas, vigiar tudo, para ter a certeza de que não dás a ninguém nem mais um cêntimo do que deves. Foi nessa altura que algo mudou, de forma subtil, como uma fissura num vidro. Primeiro um traço fino, depois ramificações. Nos almoços de família, comecei a ouvir que eu era poupada até doer, provinciana, e agarrada a meia dúzia de tijolos em Santarém como um lavrador à sua terra. O João inicialmente ficava calado, depois começou a sorrir. Até que um dia disse à frente de todos, a Beatriz tem um sistema próprio.
Primeiro analisa a fatura, depois os sentimentos. Todos se riram. Eu também. Só que o meu riso já era vazio. Só depois da cena do prato é que compreendi algo que antes me recusava a nomear. A canja não foi o início do conflito, foi uma demonstração de força. Uns dias antes, eu tinha recusado pela segunda vez falar sobre a venda do apartamento. A Filomena precisava que eu cedesse. O João precisava da minha assinatura. E eu continuava a pensar que estávamos apenas a discutir limites. Mas eles tinham um plano traçado. No dia seguinte, às 18h12, o João regressou à casa e nem sequer tirou o sobretudo. Trazia na mão uma pasta azul escura e pousou-a em cima da mesa. Só tens de assinar. Não me sentei de imediato. Tirei o casaco, pendurei-o nas costas da cadeira e olhei para a pasta. O João estava do outro lado da mesa. Estava calmo, demasiado calmo. O que é isto? Documentos para um financiamento da mãe. Que financiamento? Refinanciamento? Consolidação? Não sei como lhe chamam ao certo. E o que é que eu tenho a ver com isso? Beatriz, não comeces. E foi nesse exato momento que me sentei. Aquela frase servia sempre para encerrar a conversa, antes mesmo de ela começar. Por isso abri a pasta. Na primeira página estava o nome da empresa da Filomena. Nas páginas seguintes, dados sobre obrigações, garantias, declarações. Eu não era advogada nem consultora de crédito, mas há 13 anos que lia profissionalmente documentos em que uma única palavra inofensiva podia decidir a responsabilidade. Portanto, li devagar. O João andava de um lado para o outro na cozinha. Vais mesmo analisar cada frase. A sério? Eu já te disse que é apenas uma formalidade. Se a formalidade exige a minha assinatura, eu vou lê-la. Ele suspirou tão ruidosamente como se eu o estivesse a magoar. Na quarta página, encontrei o montante. 75.000 euros. Na sexta página, a descrição da garantia proposta. Na oitava, a referência ao imóvel que constituía o meu patrimônio pessoal. Li de novo. E depois uma terceira vez. Levantei os olhos. Por que razão o apartamento de Santarém está aqui? O João nem sequer pestanejou. Porque o banco exige uma garantia sólida. Tu disseste que eu só tinha de assinar um consentimento. Pois, mas não é só um consentimento. Não exageres. Empurrei o documento na direção dele. Aqui está escrito que o imóvel vai ser dado como garantia. Se a empresa deixar de pagar, as consequências não vão parar na tua mãe. A empresa vai pagar. Como é que sabes? Porque a mãe tem um plano. Que plano? Silêncio. Que plano, João? Vai angariar clientes novos. Quantos perdeu? Ele desviou o olhar. 2. Que percentagem da faturação representavam? Não sei. Olha, Beatriz, para de me interrogar. Pousei a caneta em cima da mesa. Não vou assinar. Durante alguns segundos nada aconteceu. O frigorífico emitia um zumbido suave. Lá fora, um elétrico tocou a campainha num cruzamento. O João ficou imóvel. E depois a expressão do rosto dele alterou-se. Como é que é? Não vou assinar. Leste um bocado de papel e já sabes tudo. Sei o suficiente para não assinar hoje. Hoje? Então quando? Depois de uma consulta independente. Se é que vou assinar de todo. Ele bufou. Consulta independente. Meu Deus, nem confias na tua própria família. A minha própria família partiu um prato ontem, porque eu não pedi desculpa por um insulto que me fizeram. Estás a voltar a isso. Já passaram 24 horas. A mãe está sob pressão. Eu também estive sob pressão, e, no entanto, não atirei um prato a ninguém. Deu 2 passos em frente e apoiou as mãos na bancada. Andas há 8 anos a aproveitar-te desta família. Desta vez, não me magoou. Surpreendeu-me. Do que exatamente? O quê? Diz-me. Do que é que eu me aproveitei? A mãe aceitou-te. Isso é um serviço. Não distorças. Vivemos numa casa que ambos pagamos. Eu trabalho. Contribuo para as despesas. Não trabalho na empresa da tua mãe. Não recebi dela nenhuma casa, nenhum carro, nem dinheiro. Por isso, pergunto outra vez. Do que é que eu me aproveitei? O pescoço dele ficou vermelho. A mãe tratou-te como uma filha. Olhei para a pasta azul escura. Também se dão dívidas de terceiros para as filhas assinarem um dia depois de lhes partirem um prato aos pés? Ninguém te está a dar dívidas nenhumas. Então por que precisam do meu apartamento? Ele bateu com a mão na bancada, não com muita força,
mas o suficiente para a chávena dar um salto. Porque a família ajuda-se mutuamente. A ajuda exige consentimento. Tu não percebes o que é lealdade. E tu não percebes a palavra não. Nesse momento, a Filomena telefonou. Nem precisei de olhar para o ecrã. Eu sabia. O João atendeu imediatamente. Sim, mãe. Ele ouviu durante uns instantes. Não olhou para mim. Ela não assinou. A voz da Filomena era tão estridente que consegui perceber cada palavra. Passa-me o telefone. O João estendeu-me o telemóvel. Eu não queria, mas agarrei nele. Estou a ouvir. O João disse que estás a criar problemas. Eu li o documento e não vou assinar sem consultar alguém. Consultar quem? Alguém independente. Ela riu-se de forma curta. A família não precisa de advogados entre si. Sendo assim, para que precisam da minha assinatura? Um silêncio prolongado, quase agradável. Tens sempre de ser tão fria? Perguntou ela por fim. Não apenas quando estão em jogo 75 mil euros e o meu apartamento. Isso não é o teu apartamento. Tu tens um marido. Eu herdei o apartamento do meu pai, e é precisamente por isso que tens a mentalidade de uma salóia. Agarras-te a qualquer coisinha que recebeste dos teus paizinhos, como se o mundo te fosse roubar isso. Pessoas com classe têm uma visão mais abrangente. Pessoas com classe não forçam assinaturas. Ouvi a respiração dela. O João tirou-te de Santarém. Se não fosse ele, ainda hoje estavas no teu controlo de qualidade a medir a temperatura de croquetes. Desta vez, sorri. Eu continuo a trabalhar em controlo de qualidade. E é exatamente graças a isso que sei que, se alguém insiste para que eu não leia os documentos, devo lê-los 2 vezes. Ela desligou na minha cara. O João olhava para mim, incrédulo. Tinhas mesmo de lhe falar assim? Falei da mesma forma que ela fala comigo. Ela é mais velha. Isso não é imunidade. Ele pegou na pasta. Tens até amanhã. Para quê? Para ganhares juízo. Eu estou perfeitamente calma. Não estás nada. Estás a agir como um robô. E tu como um comercial da tua mãe. Ele cerrou os dentes. Amanhã falamos. E saiu. A porta fechou-se às 19h31. Registrei a hora num bloco de notas. Ainda não sabia que, a partir daquela noite, iria começar a anotar tudo. Primeiro, tirei fotografias de cada página dos documentos, não as escondidas. A pasta ficou meia hora em cima da mesa antes de o João a levar. As fotografias ficaram bem legíveis. Depois, acedi ao portal bancário, a nossa conta partilhada. Defini o histórico de pesquisa para os últimos 12 meses. Palavra-chave: rei. A primeira transferência apareceu logo, 450 euros. Descritivo: devolução. A segunda, 800 euros. Compras. A terceira, 1.150 euros. Parei de respirar por um segundo. Deslizei a página para baixo. 7.850,53 euros. Os montantes individuais não eram gigantescos. Foi por isso que eu não tinha dado por eles antes. Diluíam-se entre a prestação do crédito habitação, as contas da luz e da água, as compras no supermercado, as comissões do João e as minhas próprias transferências para a conta conjunta. Abri uma folha de cálculo vazia e inseri a primeira data, depois o valor, o destinatário, o descritivo. Ao 7º registro, as minhas mãos deixaram de tremer. Ao 11º comecei a somar. Ao 17º eu tinha a resposta final, 12.500 euros. Foi exatamente isso que, em 11 meses, saiu do nosso dinheiro em comum a favor da Filomena ou da sua empresa. Fiquei sentada em frente ao ecrã até às 23h38 e, pela primeira vez, não pensei em como convencer o meu marido a compreender-me. Pensei apenas no que mais é que ele me estaria a esconder. Na manhã seguinte, tinha os olhos vermelhos por não ter dormido quase nada, mas a cabeça incrivelmente lúcida. É essa sensação que recordo melhor, não alívio, mas lucidez absoluta. Cheguei ao trabalho e sentei-me à secretária minutos antes das 8 da manhã. Lá fora, uma chuva miudinha caía sobre Lisboa. No ecrã, eu tinha a grelha de auditorias, mas durante os primeiros 10 minutos fiquei apenas a olhar para o ficheiro que tinha guardado na noite anterior. Transferências Filomena. O nome era banal, o conteúdo não. Contudo, não queria cometer o erro que tinha cometido em casa durante anos.
tirar conclusões baseadas na emoção. Verifiquei cada linha de novo. Algumas transferências tinham descritivos lógicos, outras não. Umas pareciam apoio privado à mãe, outras pareciam financiamento para compras da empresa. Eu não sabia o que exatamente o João e a Filomena tinham combinado, e não tencionava fingir que sabia. Foi a primeira regra que a minha profissão me ensinou. Primeiro os factos. A interpretação vem depois. Ao meio-dia, telefonei ao Carlos Branco. Conhecia-o por recomendação de uma colega de trabalho. Era advogado e tinha um escritório perto do Saldanha. Não era um tubarão, como o João gostava de classificar os advogados que via na televisão. Falava de forma tranquila e ia direto ao assunto. A secretária informou que ele só tinha vaga dali a 3 dias. "O assunto é urgente?" perguntou ela. Olhei para a fotografia do documento com o valor de 75 mil euros. "Sim." Ela ligou-me de volta 11 minutos depois. "O senhor doutor pode recebê-la hoje às 17h40. Cheguei 7 minutos antes. O escritório era pequeno, com madeiras claras, 2 estantes com códigos civis e comerciais, nada de mármores luxuosos. O Carlos ouviu-me sem interromper. Mostrei-lhe os documentos, o histórico bancário, os meus apontamentos. Ele não me disse: "Fuja imediatamente." Também não disse: "Isso é crime, sem dúvida." Em vez disso, fez perguntas. "Aquele apartamento em Santarém foi herdado antes ou depois do casamento?" "Depois. Herdei do meu pai." "A senhora é a única proprietária?" "Sim." "O seu marido tem procuração sobre a sua conta pessoal?" "Não." "Tem acesso ao seu telemóvel ou às palavras-passe do banco?" Hesitei. Ele sabia o código do meu telemóvel. Antigamente, "Por favor, mude o código." Registrei a indicação. "Alguma vez assinou garantias, letras, fianças ou documentos referentes à empresa da sua sogra?" "Não." "Tenha certeza?" Essa pergunta doeu-me, porque me fez perceber que não me lembrava de cada papel assinado nos últimos 8 anos. "Vou confirmar." O Carlos assentiu. "E essa é a resposta correta." Empurrou os impressos na direção dela. "Também lhe peço que não assuma automaticamente que cada transferência da conta conjunta foi ilegal. No casamento, as questões patrimoniais podem ser mais complexas do que o mero meu e teu. Mas ocultar a dimensão das dívidas, pressioná-la a assinar documentos e tentar usar o seu patrimônio como garantia sem a informar cabalmente, são sinais vermelhos que não deve ignorar de forma alguma. O que é que eu devo fazer?" "Para já, não assine rigorosamente nada. Guarde cópias, organize os seus documentos pessoais, verifique os acessos bancários e faça uma cronologia dos acontecimentos. Se houver ameaças, destruição de objetos ou intimidação, documente isso também. E o mais importante, não tenha conversas cruciais enquanto estiver a ser pressionada." "Devo gravar as conversas com o meu marido?" O Carlos encostou-se à cadeira. "Não vou criar um cenário de espionagem. Primeiro proteja tudo aquilo a que tem acesso legal. Mensagens que lhe enviem, os seus próprios documentos, o histórico das suas contas, fotografias de danos, notas com datas. Se chegarmos a um processo judicial, a forma como se obtém a prova é fulcral." Memorizei aquela frase. Não precisava de câmaras escondidas nos carregadores de telemóvel. Precisava de método. Saí do escritório, passava das 6h30 da tarde. A zona do Marquês de Pombal estava molhada e fria. As luzes dos carros refletiam-se no alcatrão como vidro derretido. Pela primeira vez desde o almoço de domingo, senti que tinha chão debaixo dos pés, não porque alguém me tivesse prometido a vitória, mas porque sabia o que fazer a seguir. No elétrico, mudei o código de acesso ao telemóvel. À noite, acedi à minha conta pessoal e alterei a palavra passe. Ativei a autenticação em 2 passos. Verifiquei as autorizações ativas na conta. O nome do João não estava lá. Depois, procurei a pasta com as escrituras da casa de Santarém. No dia seguinte, levei a pasta para um cacifo fechado à chave no trabalho. E mais tarde, seguindo o conselho do Carlos, coloquei-a no cofre do banco. Sem espetáculos, sem malas cheias de notas. Papel a papel. Nessa noite, o João chegou a casa às 22h17. "Já assinaste?" Ele estava no corredor com o casaco da chuva molhado. "Não." "Foste a um advogado?" Não respondi. Ele olhou para mim e percebeu. "É a sério?" Bufou. "Foste expor um assunto privado da nossa vida a um tipo qualquer."
Fui levar um documento referente ao meu patrimônio pessoal a um consultor jurídico. A minha mãe tinha razão. Em que? Tu não és família, és uma inspetora, uma controladora. Estás sempre de fora a avaliar as pessoas. Senti a velha picada de sempre, mas desta vez mais tênue. E tu, és meu marido ou um comercial ao serviço da tua mãe? Ele tirou o casaco com um puxão brusco. Tem cuidado, pigarreou. Com o quê? Com o tom de voz. Mas eu já andava a ter cuidado há 8 anos. Ele passou por mim naquela noite. Dormiu no escritório. De manhã, encontrei uma folha impressa em cima da mesa, com uma nota curta escrita pelo João. A mãe precisa da decisão até sexta-feira. Não compliques as coisas. Tirei uma fotografia à nota. Depois fui trabalhar. Durante os 2 dias seguintes, estruturei a cronologia. Março. Primeira conversa sobre a venda do apartamento. Abril. Transferência de 1.150 euros. Maio. A Filomena diz diante da família que a Beatriz guarda bens porque está à espera do fim do mundo. Junho. O João pede 1.200 euros extra para cobrir uma alegada quebra temporária de tesouraria. Agosto. Pergunta sobre a viabilidade de dar garantias imobiliárias. Outubro. Segunda recusa da minha parte em vender a casa. Novembro. O prato partido. E logo a seguir, os documentos de 75.000 euros. Quando coloquei todos os factos no mesmo sítio, reconheci um padrão. Não se tratava de uma ajuda espontânea, era uma teia de pressão montada passo a passo. À noite, liguei o computador portátil que partilhávamos para verificar o calendário que sincronizávamos há anos. No ecrã, apareceu uma notificação da aplicação de mensagens. Não precisei de decifrar códigos, nem de contornar palavras-passe. A conversa estava simplesmente aberta. Vi apenas as últimas mensagens. Filomena, se for preciso, vocês vendem Santarém. João, ela vende, só tens de a apertar bem. Fiquei a olhar fixamente para aquela palavra. Vende. Não era um nós vendemos. Não era um eu vou perguntar. Não era um ela talvez venda. Era ela vende. Tirei uma fotografia ao ecrã com o meu telemóvel. Depois pousei o computador portátil exatamente no mesmo sítio onde o tinha encontrado. Sentei-me à mesa e, pela primeira vez em anos, deixei de perguntar a mim mesma como podia salvar o meu casamento. Fiz uma pergunta muito diferente. Como podia salvar-me a mim das decisões dele? No dia seguinte, obtive a resposta a mais uma pergunta. O telefone tocou a 1h36 da tarde. Era um antigo fornecedor que trabalhava com a empresa de banquetes da Filomena e que eu conhecia profissionalmente de outro projeto. Beatriz, posso perguntar-te uma coisa? Disse ele com muita cautela. A Rei dos Sabores conseguiu mesmo aquele novo financiamento? Paralisei. Por que é que perguntas? Porque a Filomena anda a dizer a toda a gente que o processo está fechado, mas eles já nos devem 3 faturas seguidas. A chamada durou 4 minutos. Quando desliguei, tive a certeza absoluta de uma coisa. Os 75.000 euros não eram uma injeção para salvar uma empresa viável. Eram uma tentativa desesperada de tapar um buraco negro que era incrivelmente mais fundo do que parecia. Não telefonei logo ao João. Antigamente seria um reflexo automático. No passado, perante qualquer sinal de alarme, eu queria esclarecer tudo no mesmo segundo. Ligava-lhe, questionava-o, e com isso dava à outra parte o tempo necessário para preparar uma boa desculpa. Desta vez, agi de forma diferente. Registrei o nome do fornecedor, a hora exata da chamada e a transcrição literal do que ele tinha dito, sem acrescentar as minhas próprias emoções. Depois telefonei ao Carlos. Não tente brincar aos detetives particulares, avisou-me ele. Se alguém lhe prestou uma informação voluntariamente, deve registrar lá. Mas, por favor, não ande a tentar obter ativamente segredos comerciais de terceiros. Para a Beatriz, o fundamental é saber o que é que estão a exigir de si e que obrigações financeiras querem pendurar em seu nome. Ou seja, não faço nada, pelo contrário, vai concentrar-se exclusivamente em proteger aquilo que lhe diz respeito. Aquele conselho era irritantemente sensato. Na sexta-feira, a Filomena apareceu no nosso apartamento sem avisar. Eram 17h23. Lembro-me bem, porque tinha acabado de pousar o telefone depois de uma chamada de trabalho. Ouvi a chave na fechadura. O João entrou primeiro. A Filomena vinha logo atrás dele.
Não cumprimentou ninguém. Pousou a carteira na cômoda. Onde estão os papéis? Não os tenho. Ela olhou para o filho. Como assim não os tens? O João lançou-me um olhar cortante. A Beatriz está com vontade de fazer fita. A Filomena entrou na cozinha como se fosse dona da casa. Descalçou as luvas, dedo por dedo. Muito bem, vamos acabar com isto. Sentou-se. Eu permaneci de pé, encostada à bancada. Acabar com o quê? Com esta tua rebelião despropositada. Recusares-te a assinar um compromisso é uma rebelião familiar. Isto é ajudar a família. Não. A Filomena ergueu as sobrancelhas. Não o quê? Não considero ajuda uma situação em que alguém me esconde o tamanho do buraco financeiro e depois me pressiona a tapá-lo com o meu próprio apartamento. O João deu um passo na minha direção. Ninguém te escondeu nada. Olhei para ele. Quanto é que a empresa da tua mãe deve neste momento aos fornecedores? O rosto dele ficou de pedra. Foi a Filomena quem respondeu. Isso são informações confidenciais do negócio. E o teu apartamento não entra aqui para o caso. Que teu apartamento? Sibilou ela. Quantas vezes é que vou ter de te explicar que tu agora és uma mulher casada? Podes explicar 1000 vezes. A titularidade da casa não muda por causa do teu tom de voz. Ela levantou-se. Eu sempre soube, não foi? Sabias o quê? Que por mais que tentasses, a mentalidade de criadagem salóia que apanhou as chaves da casa dos patrões e anda a esconder as pratas não desaparecia. Santarém nunca saiu de ti, Beatriz. Podes trabalhar em Lisboa, podes usar casacos clássicos modernos e vir com termos técnicos de auditorias, mas continuas a ser a mulherzecas de província, aterrorizada com a ideia de que as pessoas de bem lhe roubem as duas assoalhadas a cair de podre do paizinho. Fez-se um silêncio absoluto na cozinha. O João não disse, mãe, já chega. Não disse absolutamente nada. Apenas ficou a olhar, e essa inércia feriu-me muito mais do que as palavras da Filomena. Já acabaste? Perguntei calmamente. Ela riu-se com desdém. Olha para ela, João, toda orgulhosa de si própria. E quem foi que a trouxe para este meio? Quem lhe deu o apelido? Quem lhe ensinou como vivem as pessoas do nosso nível? O apartamento onde estamos foi comprado em conjunto graças ao meu salário também. Pagamos o crédito a meias, porque ele teve a condescendência de deixar que tu ajudasses a pagar. Quase me deu vontade de rir. Quase. Filomena, a tua empresa precisa mais de um contabilista sério do que do meu apartamento. O rosto dela mudou de cor. Como é que te atreves? De forma muito simples. Não assino. Sua ingrata. O João levantou a mão. Beatriz, por que provocá-la assim? Virei-me para ele de rompante. Ela acabou de me chamar mulherzecas e salóia na minha própria cozinha, porque tu a trouxeste cá. E foi aí que eu percebi que continuar a falar não servia de nada. Não porque me faltassem argumentos, mas porque qualquer resposta da minha parte serviria apenas para me empurrar para o mesmo beco sem saída. A rendição total. Sim, saiam os dois, ordenei. O João olhou para mim como se eu estivesse a falar mandarim. Que? Quero ficar sozinha. A Filomena pegou na carteira. Anda, João. Deixa a princesinha de Santarém ficar aqui a contar os tijolos da terrinha. Saiu a bater os tacões. O João ficou junto à porta. É mesmo isto que tu queres fazer agora? É. A mãe é capaz de não te perdoar nunca mais. E eu também não. Ele puxou a porta com muito mais força do que o necessário. Não chorei. Sentei-me passados alguns minutos. As minhas mãos estavam geladas. O corpo reagia antes de a cabeça conseguir processar. O coração batia furiosamente. A garganta estava seca. Os músculos do pescoço em tensão extrema. Mas, debaixo daquilo tudo, havia um sentimento novo e inegável. Decisão. No sábado de manhã, arrumei na minha mala de viagem os documentos essenciais, as chaves de reserva, os medicamentos que tomava, roupa para uns dias e as coisas do meu pai que não suportaria deixar para trás. Ainda não me estava a mudar definitivamente. Estava a preparar a porta de saída. A mala ficou no porta-bagagens do meu carro. O Carlos tinha me dito dias antes. Ter um plano de contingência não significa que a senhora é uma dramática. Significa que não vai tomar nenhuma decisão importante em pânico. Eu repeti essa frase mentalmente muitas vezes. Verifiquei também se não havia domiciliações ou autorizações estranhas na minha conta bancária pessoal. Não havia.
Mudei as palavras passe do correio eletrônico pessoal. Guardei cópias de segurança num disco externo encriptado. Não toquei num único cêntimo do dinheiro em comum, apenas no que me pertencia por direito. Não procurava vingança. Procurava estabelecer os meus limites. No domingo de manhã, exatamente uma semana após o episódio da canja e da explosão de fúria do João, encontrei um caco branco de porcelana debaixo de um armário da cozinha. Era pequeno, pontiagudo. Apanhei-o e fiquei algum tempo a rodá-lo entre os dedos. A imagem da cara da Rita surgiu-me na memória. O silêncio submisso do Antônio. O olhar gélido da Filomena. A mão do João fechada sobre o meu prato. Eu podia ter guardado aquele bocado de prato como um troféu da minha humilhação ou da minha tomada de consciência. Em vez disso, deitei-o no caixote do lixo. Não precisava de cacos de loiça para me lembrar. Ao final da tarde, o João regressou mais cedo à casa. Estava estranhamente sereno. Temos de falar. Está bem. Sentou-se em frente a mim. A mãe conseguiu arranjar uma solução alternativa. Por uma fração de segundo, senti um alívio imenso. Fui demasiado rápida a senti-lo. Qual solução? Só preciso da tua assinatura num consentimento formal para reforço de garantia. A curto prazo, o apartamento pode nem sequer vir a ser hipotecado. Senti uma luz a apagar-se dentro de mim. Ou seja, é exatamente a mesma coisa. Não, está estruturado de outra forma. Não assino. Nem sequer olhaste para os papéis. Depois daquilo que já vi, recuso-me a assinar seja o que for sem consultar o meu advogado. Porra, Beatriz, até quando é que vais levar esta brincadeira longe demais? O tempo que for necessário. Sabes que por tua culpa a minha mãe pode perder a empresa que construiu a vida toda. Não é por minha culpa. Se tu não te metesses, a empresa não estaria como está. Ele levantou-se num salto. Tens a certeza que queres destruir a vida da minha mãe? Eu não rejo os destinos da empresa dela. Mas podias dar-lhe a corda de salvação através do teu apartamento. A nossa família dependia disso. Já estava aos gritos. Não e não. Esta recusa seca tirou-o do sério mais depressa do que todos os meus argumentos juntos. Ele avançou para o quarto, abriu as portas do roupeiro de par em par e reparou que faltavam algumas peças de roupa minha. Voltou com o saco desportivo de ginásio nas mãos. O que é isto? Onde é que está a tua roupa de fim de semana? Não lhe dei resposta. Estavas a preparar a trouxa. Era isso? Preparei as minhas coisas para a hipótese de ter de ir embora. Andavas aqui feita víbora nas minhas costas, a planear o quê? Acautelei-me do que estavas a tramar contra mim. Contra a situação toda. Ele riu-se de uma forma sombria e desprovida de qualquer humor. Sabes que mais? Estou farto disto. Ou assinas esse papel amanhã sem falta, ou podes fazer as malas e pôr-te no olho da rua. Silêncio pesado. Desta vez, não senti nenhum sobressalto nem choque elétrico. Só reparei na gravidade do termo que ele tinha acabado de escolher. A minha casa. Pagávamos um crédito a meias há 8 anos. 8 anos de vida dividida debaixo daquele teto. Eu levantei-me devagar. Está bem. Ele franziu a testa, sem compreender a minha placidez. Está bem o quê? Eu avancei para o corredor e depois para a casa de banho. Beatriz, abri a última gaveta e meti o secador e o estojo de higiene na bolsa. Fui buscar a escova de dentes. Fui ao quarto e tirei o meu sobretudo bege. O João estava parado no meio do hall de entrada. O que é que tu estás a fazer? Vou-me embora. Deixa-te de teatrinhos ridículos. Calcei as minhas botas de couro. Foste tu que disseste. Se mandaste, eu obedeço. Disseste isso da boca para fora. E eu respondo com muita calma. Para onde é que tu vais? Fixei os olhos nele com intensidade. A questão não transpirava a preocupação de um marido aflito. Era uma pergunta revestida de arrogância e certeza cega de que eu não tinha para onde ir. Isso já não te diz respeito. A cor esvaiu-se do rosto do João. Foi a primeira vez na vida em comum que lhe detetei uma emoção completamente nova no fundo dos olhos. Não era raiva, era pavor. E não era pavor de me perder como mulher. Era o terror de perceber que o trunfo e as ameaças dele tinham batido no muro e deixado de funcionar. A primeira noite dormi num pequeno alojamento local, alugado por poucos dias ali, muito perto do mercado de Campo de Ourique. Tinha 26 metros quadrados, uma cama de casal encostada à parede, uma mesinha à frente da janela de batente,
uma chaleira de onde gotejava água morna e, sobretudo, silêncio. Parecia que era tudo o que eu tinha pedido. E, no entanto, não preguei olho até perto das 4 da madrugada. Quando uma pessoa vive condicionada pela ansiedade permanente ao longo dos anos, o silêncio de repente soa ensurdecedor e desconfiado. Ficamos com o ouvido à escuta dos fantasmas. Fiquei aninhada debaixo de um edredom barato. O telemóvel vibrava no escuro. João, mensagem 1. Estás a comportar-te como uma miúda birrenta. Mensagem 2. Passados 17 minutos. Volta para casa e vamos falar como adultos. Mensagem 3. A mãe teve uma crise de tensão altíssima por tua causa. Mensagem 4. A 1h41. Para de fazer de conta que és a vítima disto tudo. Não respondi a nenhuma. De manhã, levantei-me, engoli um café expresso em pé num balcão do mercado e apanhei o elétrico para ir trabalhar. Não era heroísmo, estava apenas de rastos. E as duas coisas distinguem-se muito bem. Nos primeiros 3 dias de separação, o João trocou de estratégia linguística quase mensagem a mensagem. Começou pela ira, depois resvalou para a chantagem emocional dissimulada de ironia e passou às falsas esperanças. Quanto tempo aguentas estar aí sozinha e de birra? Escreveu na segunda-feira, depois na terça. Eu exagerei no fim de semana quando falei que a casa era minha. Tentou remendar na quarta. A minha mãe no fundo até gosta de ti, só não sabe como mostrar o que sente. Na quinta-feira atirou a cartada. Eu sinceramente não entendo como é que se deita ao lixo 8 anos de um casamento estável por causa de um prato da louça rachado. Foi só a esta última tentativa de manipulação que respondi. Não foi por causa do prato, e não tenho mais nada para te dizer. O Carlos Branco ajudou-me a delinear o processo passo a passo. Não prometeu vitórias fáceis no tribunal. Não vendeu ilusões de um divórcio supersônico. Esclareceu-me que o cruzamento do patrimônio familiar e do crédito de habitação requeria documentos comprovativos, muita frieza nas decisões e, acima de tudo, não confundir as coisas. As questões morais e emocionais de culpa que estão a tentar incutir na Beatriz são manobras de distração face à imputabilidade legal. A senhora não é acionista, gerente, nem avalista daquela empresa de banquetes. Ao fim de umas semanas, arrendei um pequeno tum perto da Graça por um período transitório de meses. Não era barato. O senhorio não deixava fazer barulho e a minúscula casa de banho obrigava-me a ter cuidado para a porta não bater na máquina de lavar roupa que servia de apoio. Mas assinei o contrato sozinha e li-o alínea a alínea com um sorriso no rosto. Foi a primeira vez que me dei conta de que estava finalmente a recuperar a minha alegria em muitos dias de trevas. Nesse interregno, a situação da Filomena entrava em colapso evidente. Eu não andei atrás de informações da empresa dela. As notícias voaram até mim com facilidade, essencialmente porque o próprio João tentou novamente agarrar o meu braço de salvamento para tentar contrariar o inevitável. Encaminhou-me a digitalização de uma queixa da entidade bancária que cortava a alocação financeira, e logo a seguir partilhou um correio eletrônico do senhorio a cobrar 2 meses de renda em atraso do espaço. Na mensagem, escreveu de rompante: ou tu desbloqueias essa garantia, ou a minha mãe vai à falência até ao fim do ano e tem de vender o equipamento de trabalho. Li a mensagem com muita calma e digitei: isso é um problema gerencial exclusivo da empresa. O telefone tocou imediatamente a seguir e atendi sem hesitar. O que é que se passa contigo? És um bloco de gelo? Inquiriu em tom agressivo, sem ao menos dizer olá. Estou bem. Tu dantes eras compreensiva. Continua a sê-lo. Não pareces nada. Pareces um robô da autoridade tributária. Sou humana, mas a minha função humanitária e amorosa não abrange ser fiadora de negócios moribundos. O João silenciou. Sabias que a mãe vai organizar no sábado um jantar de gala comemorativo dos 25 anos dos banquetes? Fui apanhada de surpresa. Não. Muito bem. Estás convidada e conto que tu compareças. A que propósito vou a essa encenação? Porque legalmente nós ainda somos marido e mulher e as pessoas perguntam por ti. No dia em que me mandaste dar o fora de casa, não foste assim tão diplomático com a nossa relação legal. Ele bufou no auscultador. Estou a pedir-te a sério que vás. Para manter as aparências, estarão lá clientes, os grandes fornecedores do meio e a restante família. Eu hesitei por instantes,
ciente de que as aparências e o escrutínio dos outros eram vitais. Toda a vida a Filomena projetara aquela imagem imponente da mulher de sucesso, blindada aos reveses da economia. O desmoronar de uma vida cheia de poses era não só ruína, mas, sobretudo, desonra perante a sua corte de admiradores de classe média. Não sei se lá estarei, limitei-me a dizer. O João perdeu as estribeiras. Olha lá, a minha mãe andou a divulgar no meio que a estrutura de financiamento estava toda assegurada. Se tu não lá pões os pés, o castelo cai todo. Eu paralisei o passo no passeio e perguntei entre dentes. Que garantia de estrutura financeira andou ela a vender? Não pegues agora em palavras soltas. Quero eu dizer, o ambiente está estabilizado. João, responde-me claramente. Ela foi jurar publicamente que eu assinei as garantias da hipoteca da casa de Santarém, é isso? Ele emudeceu longamente. A mãe apenas disse aos presentes na última recessão que o núcleo duro familiar era a base das fianças. A quem se refere ela quando diz núcleo duro familiar? Aos gatos lá de casa? Beatriz, por amor de Deus, não menciones nomes falsos. Alguém viu sequer uma ponta de papel validado por mim? Ah, Beatriz sabe muito bem que ninguém pede certidões notariais nas conversas informais da Sociedade de Lisboa. Todos eles dão como certo que nós partilhamos responsabilidades num casamento em comunhão. Desliguei-lhe o telemóvel nas trombas. Naquele final de tarde, deixei um correio eletrônico escrito de emergência ao Carlos Branco. O advogado enviou-me a resposta no final do dia. A partir do momento em que terceiros intervenientes referem, em conversas ou em mensagens, que o seu patrimônio ou os seus dados pessoais dão aval a operações correntes da Sociedade Rei dos Sabores, e nunca foi expressa a sua declaração formal nesse sentido perante ninguém, deve, sem ofender, mas sem se acanhar, desmentir as inverdades frontalmente no círculo dessas mesmas pessoas para salvaguardar a senhora e evitar o princípio do silêncio que concede. Eu detestava aquela falsa celebração no jantar de bodas de prata da firma e estaria francamente muito mais produtiva a passar o sábado a ler esquemas de montagem de móveis com um cão no colo do que ir aturar um bando de hipócritas num bares. Salão na periferia, algures para os lados de Sintra, mas ciente do perigo das especulações alheias, vesti-me e fui. O salão estava composto, mas não estava eufórico. Ausência notada de talheres de prata fina e lustres palacianos. Estariam para lá amontoadas perto de 60 almas, pessoas que se habituaram a dar trabalho aos fogões da empresa, outros que punham a comida a crédito e alguns elementos da família, todos encostados ao balcão das bebidas. A Filomena rodopiava por entre as mesas, enfiada num vestido de noite com colares extravagantes de brilhantes. O meu ainda marido aprumava os vincos das calças metido num blusão clássico, negro. Eu levei os meus botins de calçada e enverguei uma túnica lisa e calças vulgares. No momento em que cheguei, reparei como a máscara de granito no rosto da matriarca tremeu num ápice, mas não desiludiu. Abriu o sorriso de conveniência rasgado. Ai, a Beatriz, querida, afinal, sempre trouxeste ar da tua graça ao nosso evento. Deu-me um amasso de urso esfuziante ao som dos cliques fotográficos à mistura, mesmo na face de todos os curiosos que esticavam o pescoço da porta do bar. Nem sequer lhe dei um abraço em troca. Cruzei as mãos nas costas. O veneno descia-lhe pelos beiços pintalgados, recheado de cínicas gentilezas, mas o jogo mantinha-se debaixo de luzes que, infelizmente, me feriam e não a ofuscavam. Passei a primeira hora arredada das comitivas, entre conversas mornas da esfera técnica, a comentar o último concurso das cantinas escolares com um velho perito lá de Vila Franca, e deixei um pedaço minúsculo de bolo murchar no prato enquanto abanava uma água. Vezes sem conta, o meu marido fazia incursões táticas. Será possível trocarmos meia dúzia de palavras? Hoje não, João. Não vim para arruaças. Vim apenas por obrigação familiar. Ele, que vivia obcecado em abafar barracos noutros tempos, ferveu ali, perante mim. Estavam os sinos a bater as 8 badaladas no relógio de sala, quando a matriarca usurpou a frente de cena para discursar. Descarregou uma série de baboseiras de agradecimentos melosos pela força de ânimo de quem labutou e dos primeiros casamentos feitos à sombra dos fogareiros antigos,
Dedicou as suas medalhas póstumas e um ramo imenso de girassóis ao empenho brutal de todas as meninas empregadas da cozinha, levando os lenços brancos a chorar lágrimas fingidas à cara de quem acreditou no conto de fadas. Suspeitei honestamente que ficasse pelo sermão, mas com o vinho o enredo adensou-se. Envergando o cálice da arrogância plena, disparou no auge do discurso. A conjuntura pandêmica e a recessão nos dias atuais foram severas. Contudo e contra tudo, louve-se a solidez formidável e o empenho magnânimo dos que habitam o seio desta minha sagrada família alargada. Tendo-se consolidado um amparo para a frente, que a vida dos meus vindouros está mais do que garantida, pelo que estamos perfeitamente firmes a projetar o nosso serviço para as décadas vindouras de barriga cheia. Fiquei com os ouvidos estourados. O João cabisbaixo não abriu os olhos. Manuel Costa, o gerente e principal provedor das mercadorias, estava estático à roda de uns copos, perto de um sujeito sinistro de gravata baça que parecia um diretor de dívidas à banca em quem um dia eu esbarrei. O brinde alastrou na boca atrevida de Filomena. Que as vossas garantias terrenas nunca substituam o aval das pessoas de sangue que se apoiam. Tocou o limite. Não me senti nem acanhada perante o luxo parolo e espúrio das sedas de salão de casamentos, nem um bicho envergonhado ao ser apontada pelo dedo sujo dela em frente a uma plateia alienada. Mas senti, sim, o sangue de indignação a ribombar no cérebro a 100 a hora e pernas seguras nos saltos rasos perante a humilhação do despudor do mentiroso. Comecei a abrir fresta nas fileiras do salão. A matriarca abaixou o tom, e nessa ocasião, Manuel da Costa virou-se descaradamente na minha direção sorridente e interpelou-me antes das castanhas. Muito bem, dona Beatriz. Presumo que então os processos e papeladas com aqueles senhores de lá da casa já estão selados e resolvidos? Desculpe, referente ao quê? As tais cautelas e penhores? Sim, claro, pois o João informou o pessoal do escritório de que os bens familiares cobriram todas as vossas dívidas conjuntas do negócio. O visado estugou os sapatos finos rapidamente no salão, a correr pela frente das conversas cruzadas para chegar aos abismos da discussão. Manuel engoliu seco a minha retórica seca de pedras no charco perante a plateia, pois eu não engolia silêncios enlatados com mentira no copo que não pedi. A minha única vinculação a garantias financeiras da empresa da dona Filomena é nenhuma. O homem de cabelos encanecidos cerrou a sobrancelha em forma de V. O meu marido cortou o ar ao nosso redor, puxando-me com uma unha pela cotoveleira. Beatriz, Beatriz, para o corredor fora daqui agora. Sacudi as garras dele, num espasmo altivo que abanou até as lapelas a roda do casaco do João, levando 4 vizinhos ali de mesa a ficarem atordoados. Tu não me dás ordens para me calar perante uma pergunta destas. O senhor expôs-me uma mera pergunta. Eu repito-lhe a minha singela resposta perante toda a assistência. E a Filomena percebeu, cortou pelos corredores sem licenças. Encheu o nariz alto do perfume artificial das classes. O que de acho está aqui a incendiar o corredor, meus cavalheiros? Está tudo esclarecido a quem deve saber. O gerente Manuel cerrou os dentes e confrontou-a abertamente perante todos. Tome lá a desculpa para mim, cara senhora Filomena, porque aqui na Assembleia da Recessão disseram perentoriamente aos convidados credores que a casa deixada pelo falecido, em nome desta miúda, seria dada como fiadora, fechando as águas. E então, o rosto cheio de maquilhagem carmim empalideceu brutalmente. Olhe, são estratégias conjunturais que o nosso administrador reformula pontualmente. Houve imprevistos de atrasos. Fitei o gerente Manuel com firmeza e depois fulminei-lhe o olhar baço num golpe fatal. Pelo que, de uma vez por todas, deixo cabalmente assente aqui, na vossa digníssima reunião de convidados e negócios. Eu não subscrevi consentimentos ocultos daquele refinanciamento, nunca coloquei nem o apartamento de herança, nem conta minha sujeitos de avais ou compromissos na gestão desastrosa e insolúvel dos banquetes vindo daqui do fundo. O marido mordeu o beiço tentando rasgar a cortina e salvar o impossível. A matriarca destilou a cólera reprimida em altos brados de raiva, espumando as veias perante toda aquela claque burguesa a ouvir as portas fechadas. E disparou, qual peixeira de bairro enlouquecida,
És a mesquinhez abrutalhada das províncias vestida da cabeça aos pés em complexos, sem noção do papel salóia. Ninguém ali precisava das assinaturas ratadas das finanças parolas que vieste enxotar aqui dentro. E ali ficaram todos de pedra perante a raiva incontrolável de uma impostora nua a mostrar dentes. De repente, nem uma agulha a cair na soalheira interrompia o som surdo e as trombas pálidas das caras da comitiva de negócios ofendidos. Olhei a Filomena. Bem lhe seja proveito com esse seu requinte a arruinar saldos falhados em nome fútil pela glória barata nas noites da cidade de Lisboa, mas deixe-me dizer-lhe o que a senhora aprende de Borla, na província Parolinha, que o saldo à vista dos fornecedores da dívida deve-se a peso na cara que lhes devia. Boa noite. E rodei a perna, cortando aos pedaços aquela gente sem lei em direção direta da porta. E o João apressou as pernas e interceptou o caminho rumo ao vestiário. Que desgraça sem limites fizeste neste instante, Beatriz. Estoiraste-lhe a festa inteira desta noitada, e amanhã somos capa na desgraça de caloteiros para lá sem apelo. As pessoas lá presentes vão imaginar que a empresa faliu. Sem meias respostas, fitei o João. Esse juízo diz respeito à faturação mensal na contabilidade desgovernada. E eu não pertenço a ela. Vocês é que utilizaram falsas alegações sobre aquilo que eu não escrevi em atas ou fiadores de letras da conta da vossa gestão alheia, apenas para ludibriar quem vos adiantou o crédito. Enrolei a echarpe na gola de saída. Posso vir ainda com uma adenda ao registro. Eu posso ainda vir desmentir um por um. Abriu ele as narinas no último rasgo da figura esbelta, que tinha do marido devoto à família à entrada daquele longínquo dia, na dor do corredor do hospital ribatejano, a consolar a tristeza pela minha perda de pai de um velhote, quando nem tomávamos conta de faturas bancárias sem sentido. Lembrei-me das palavras perversas que eles tinham trocado naquelas mensagens que eu vi no ecrã do telemóvel. Deixa apertar que ela acaba por se roer e vender a tal ruína. Eu olhei sem saudades. Digo-te francamente, não desaperto porcarias nenhumas, nem conserto as vossas feridas abertas em assinaturas perdidas nos abismos de hipocrisia das fintas e cambalachos das empresas das mamãs. Atravessava as portas enormes. Nem a presença da ASAE, da polícia ou do circo paravam o que ali ficou destroçado por conta deles nas mesas da ilusão do prestígio furado. Pelo asfalto liso lá por fora do recinto, onde as folhas podres abanavam, sobressaía, ao invés da tristeza, a serenidade, revigorada que abria os meus próprios passos firmes em meses inteiros de sufoco total. Após a vergonha do banquete dos falidos da família real das cozinhas de faiança, passaram as madrugadas todas, porque os negócios com contas ocultadas jamais tombam unicamente com a rajada da loiça espalhada na calçada no momento do fumo e das batatas fritas no óleo quente. Bem, tal qual os casamentos não definham do dia à noite. Mas no final, há uma avalanche que avança de telefonemas e asfixias de gestos até ser irrevogável. 2 a 3 semanas de permeio, o João remetia mensagens avulsas aos poucos no seu desamparo a dar conta dos fins. A frota de veículos da empresa da Filomena foi sendo penhorada aos poucos, desde as carrinhas aos caminhões, culminando num encerramento parcial e na mudança para um armazém barato e sem qualquer luxo. Jamais estive contente do naufrágio nem perante as ruínas. Ciente dos factos durante essa travessia matrimonial, eu vivia os elos íntimos daquele núcleo familiar imperfeito. Já cozi massas de farinha das formaturas, li registros nas cozinhas partilhadas delas de carinho, nas madrugadas aos jantares, a ajudar a gerir papéis burocráticos à mão por compaixão num erro que do desastre só ficava no escombros das caras amaldiçoadas, as nódoas deixadas nas amizades e trabalhadoras despedidas, sem fundo, sem justa culpa a passar a pão. A queda das trevas e as insolvências sem rede por culpa da ostentação alheia, Filomena assumiu num delírio meses a fio encruzilhadas por esconder sem fôlego, até pedir sem ter onde caírem mortos e querer rapar as cinzas e raspar a família do cônjuge, forçando falsificadas alianças nos bens. A pressão estatelou nas rochas da minha barreira, de recusas. Logo, o fundo e o colapso abriu-se ao buraco das ruas escancaradas, e perante isso existe a imensidade dos oceanos por distanciar da fraude da minha culpa,
com uma recusa minha perante as exigências. Na reta final do divórcio, num dia chuvoso de dezembro, sentámo-nos pela última vez no escritório do advogado para liquidar as contas da casa. Tudo se resolveu na formalidade gélida de uma sala austera, muito longe da quebra de pratos e do ódio dos almoços de domingo da minha sogra. A certa altura daquela negociação e contas da mobília que nunca quis, e devoluções que pagávamos sem eu saber nas dívidas abjetas e espoliadas pela burrice de se ser casal de bons vizinhos alugados sem o saber e consentir em mentiras. Envergonhadas, o meu marido ergueu o queixo perante nós a pedir os 10 minutos da sala. O advogado observou e concordou. O João franziu a testa. Fitava os frisos da sala em surdina e assobios calados perante mim sem os papéis pendurados na língua. E começou. Ela ficou arruinada sem loja. Eu respondi e encurtei o ar que sentia. Eu fui por ti notificada pelas tretas que mandaste. O silêncio esticou a corda nas teias, e no vazio por acabar de matar a conversa em mim de vez. Sim, se me tivesses dado a tua assinatura para o banco, eu não estaria aqui, e a minha mãe estaria salva com o crédito da tua casa. Ele acabava a dizer o descalabro absoluto de todo o puzzle de desculpas para não esconder o verdugo cruel escondido há tempos. A confissão derradeira de não pedi desculpas pela loiça na panela do frango ensopado, perante insultos sem escrúpulos das sobrancelhas que me difamaram, e menos de culpas pesadas, e não descurava as faturas à mão a empobrecer a casa. Confessara a dor no coração de que na cabeça o desespero dele era uma tábua de salvos num abismo pela penhora falsa, ao invés da retidão num perdão singelo perante o meu sossego, assente de pessoa livre. Mas eu desabei. Foi ao preço exato da mentira, que não aceitei dar penhores e de atirar os cacos perante aval dos rombos. Sim, ela só teria um tempo suplementar à minha garantia. Foste brutal a remeter todas, e cada resposta que saíram do limite a trocos baratos de quantias perdidas à ganância. O gajo desmascarado nas últimas sentenças retorcia a minha razão. As chaves mentais nas lógicas disformes de gente encurralada da família, as palavras esfumavam das intenções e esvaziei as reservas secas de me irritar, num sorriso pacífico da lucidez pela fadiga amaciada do desespero de ambos da cena, e lancei aos cantos de Lisboa, que é falso. As promessas das vontades moribundas dos fiadores na boca nunca são os resguardos reais fiáveis de fiadores perante os 75 mil de penhoras no papel. Mas, o marido suspira, baixando de vez a cara desiludido no poço e na farsa cínica de desculpas à pressão das falências. E lá me veio pela última ideia ridícula, o bendito prato e frango partido no chão da tijoleira, por capricho ensopado e salgado nas palavras à toa sem regresso, da prima Rita espantada e muda. O limite foi cravado ao meio, naquele relógio batido das 2h17, a acabar no final o conto. Regressei calada de volta à sala com os doutores para sentenciar assinaturas, sem olhar para trás e sem qualquer remorso. Saí pela porta giratória e respirei o ar frio da Rua do Saldanha debaixo de uma chuva fina, num final sem fanfarras heróicas nem tragédias, apagando aquela fase da minha vida ali mesmo na calçada. O primeiro Natal desfeito na neblina nas noites passadas de dezembro, ao desapego, sem raízes firmes na nova lareira, e desolada fui pela estrada, e pelas rotundas fora, direito a Santarém parar frente à praceta do ribatejo da rua, na porta térrea de casa velha do passado, à procura de um poiso meu, a cheirar os campos gelados, pinhais do pai no carro gelado, não aborrecendo no resguardo quente nos novos lojistas, fiquei lá parada ao pé das calçadas, ao som das luzes penduradas no bairro, a fazer um sorriso manso de um ditame paternal, lá de Santarém solene, nas vozes perdidas dos 40. Perante as desgraças da vida, uma pessoa só precisa de um refúgio seguro onde não tenha de dar justificações a ninguém. Aos 30, achava-lhe na terra. Na minha rua via razão e aos muros indomáveis sem cercas das nossas almas livres, a vida perante os ratos da miséria de vida, dos limites inalienáveis que levamos, do sossego à honra de pé das mulheres por entre paredes seguras numa conta do banco, protegida no cofre de amanhãs de liberdade da graça, em frente ao espelho com dignidade devolvida.
Na primavera serena a seguir à mudança, a varanda pequena a espreitar os telhados miúdos na graça, perante o elétrico do bairro apertado, com rendas em conta certa, partilhadas à porta estrita, nos apertos que lá vivia frente aos degraus de uma casa inteiramente com as contas minhas, geradas de zero, divorciada liberta de pesadelos absurdos e sem aturar com 1000 desculpas as trombas mudas e a fúria tresloucada que adivinhava a amargura à porta, na penumbra, na vinda de um traste caloteiro no medo, por causa das cobranças desonrosas de ódios à mercê do dinheiro que escoava na enxurrada. Levanto-me numa manhã límpida de sol, dou um passeio pelas praças antigas e vou à feira. Comprei nabos novos, hortelã, cenouras, azeite e sal marinho. No fogão da minha nova cozinha, refogo as cebolas e deixo a galinha a ferver devagar, num caldo que apura ao longo de horas. Este é o meu verdadeiro refúgio. Num aroma estendido na sala inteira da tranquilidade, que resgatada sorveu de gosto os pães rústicos do ribatejo da mesa de toalha de flores, sem olhares feios, que vasculhassem pós finos esquecidos nos móveis esquecidos, e perante a prova quente, a tigela da minha receita cheirada das aldeias do Rio, o meu coração sorriu largamente num estrondo sem freios. Por distração, acertei o sal da comida a rir a bom rir, sem críticas amargas desfeitas na minha vida pelas raízes ou modos ou pratos, a balda da terrinha ou a fina senhora. Entendo nas papilas serenas num sabor brando as sensações da alma sem nós, da cura perante correntes sufocantes. Habituarmo-nos a engolir em seco e a ceder eternamente num casamento não é um acordo, é submissão. Quando apenas um dos lados se sacrifica em silêncio, debaixo do teto de um lar aparentemente perfeito, isso deixa de ser amor e passa a ser uma escravatura mansa, cheia de gritos silenciosos e de golpes que não deixam marcas físicas. Fica uma simples mas fria máxima à luz perante amar com fé os papéis. A partilha cega conjugal ou do lar do matrimônio apaixonado nunca abdicava e abstinha a consciência plena da vista, olhos na cara de se ser lúcido perante faturas do banco de casa partilhada, das recusas de não perceber o rumo dos tostões da tua morada, que levam e tiram do prato ao poço, sem poeira do tempo nos bancos das responsabilidades, na desculpa esfarrapada de quem quebra com gritos as louças atiradas num coice pelos chãos, assombrando pela mordaça psicológica num falso lar, perante ameaças em silêncios, forçando no terror das horas uma mulher assustadiça para que se perdesse no jugo dos contratos. E sim, se ficas acossada à margem, na submissão de vergonha, aprender aos documentos para não dar escândalo social. É ali que o perigo mora a pedir coragem, de frente à luz, a abrir pestanas no terror das firmas obscuras. Fui lá por elas e por ele testada ao fogo, e resisti na trincheira firme, perante agressões frias num chão cheio de espantalhos do dinheiro de plástico, com orgulhos alheios. Mas os piores golpes, sem hematomas a sujar os tecidos, saram mais tarde, na recusa de ceder aos fetiches abusadores morais da obediência, ao direito à vida, que perante pratos brancos os nãos a tempo da recusa solene e segura, valeram por todo aquele casamento ao lixo. Não me fica o som da porcelana branca. Fico daquele domingo ao sabor não salgado e aos sons perdidos no ar de uma vida, num elétrico vadio na curva de Lisboa, a subir ao poente, num prato com galinha livre, onde o sol de graça me cobre pela casa inteira de novo nas calmas sem ter ordens de esmolas, pela minha vida perante ninguém. Sigo o destino de pé viva nas ruas. Se esta história mexeu consigo e se também valoriza a coragem perante a chantagem e a manipulação financeira, subscreva o canal e partilhe este vídeo. Envie esta história a quem possa estar a passar por uma situação semelhante, preso num relacionamento abusivo por amor cego. Clique no botão de gosto, deixe a sua opinião nos comentários e fique atento aos próximos relatos do canal.